A Rádio Cairo apresenta A Sua Voz na Rádio Cairo. Um programa preparado por Mohamed Abdelkamel, apresentado por Amal Dessouky. Olá, caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Sua Voz na Rádio Cairo. Na história dos povos, encontramos figuras inesquecíveis que desempenharam um papel e contribuíram na libertação de suas nações. Neste setembro do ano atual se comemora o centenário do nascimento de uma das eternas figuras africanas que fizeram a glória para nosso continente africano no século XX. É considerado o pai do movimento nacional da luta e libertação na África Ocidental, especialmente Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta figura é o grande lutador Amílcar Cabral, que foi nascido em 12 de setembro de 1924, e a Rádio Cairo Internacional do Egito tem a maior honra de participar da celebração do cenário de seu nascimento. Por esta ocasião, vamos ouvir agora ilustres figuras falando sobre o líder Amílcar Cabral. Vamos começar com Sua Excelência, o presidente do Cabo Verde, Sua Excelência, Senhor José Maria Neves. Logo, vamos ouvir Sua Excelência, Senhor Apolinário Mendes de Carvalho, o embaixador da República da Guiné-Bissau em Angola, que vai falar sobre seu livro Cabral Camural, sobre a vida e a luta de Amílcar Cabral. Logo vamos ouvir a grande escritora cabo-verdiana, senhora Vera Duarte. Logo demais vamos ouvir o artista cabo-verdiano jovem Jam Negui, que está em digressão com o seu espetáculo baseado na vida de Amílcar Cabral. Concluímos com o escritor cabo-verdiano Dr. Mustafa Alcem. Agora vamos ouvir estas lindas entrevistas. Amílcar Cabral, bom, do ponto de vista político, simbolicamente, Amílcar Cabral é o fundador da nossa nacionalidade. Cabral foi um homem que viveu o espírito da sua época e generosamente doou-se à causa da libertação da Guiné-Bissau, de Cabo Verde e do continente africano. Portanto, foi um grande líder africano, um grande pensador e que ajudou a catalisar o processo de independência, e Cabral, portanto, é uma grande referência para Cabo Verde e para o continente africano, e esperamos que os cabo-verdianos possam homenageá-lo com muita grandeza nos seus 100 anos de nascimento. Acho que, essencialmente, cumprir Cabral será continuar a trabalhar para que as cabo-verdianas e os cabo-verdianos vivam com as liberdades fundamentais consolidadas e vivam com dignidade. E Cabral sempre lutou pela dignidade dos cabo-verdianos, dos guineenses e dos africanos em geral. E esse é o tributo, continuar a trabalhar para realizar os sonhos de Cabral. Um Cabo Verde livre, um Cabo Verde onde todos vivem com dignidade. Amílcar
Amílcar Cabral é também considerada um ícone da independência, não só da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, dos Palopes, mas também Amílcar Cabral conduziu uma luta que mostrou ser possível ganhar maioritariamente ao colonizador em solo africano. Por isso tem sido uma referência para muitos movimentos de libertação, movimentos de luta contra a apartheid, e a sua teoria revolucionária tem sido, portanto, estudada e recomendada em vários cantos do mundo. Em relação à segunda pergunta, para dizer de que Amílcar Cabral teve um papel muito importante naquilo que hoje nós podemos dizer como uma teoria revolucionária. Para dar início à luta de libertação nacional na Guiné-Bissau, Amílcar Cabral construiu uma teoria baseada sobretudo na realidade local, no contexto local, mas nunca foi uma teoria fechada. E essa teoria também bebeu de várias outras ferramentas que existiam no quadro do pensamento político e da ação revolucionária. Foi uma teoria aberta ao mundo e a outros saberes e conhecimentos, mas partindo sobretudo da nossa realidade. Amílcar Cabral defendeu que nós devemos pensar com as nossas próprias cabeças e nós agirmos. Ele não construiu uma teoria para a exportação, baseou-se precisamente naquilo que é uma realidade do contexto social, político e económico da Guiné-Bissau. E foi a partir daí que ele, de facto, construiu a sua teoria. A sua originalidade prende-se, sobretudo, com a sua coerência e também por ser uma teoria que conseguiu levar avante a luta de libertação nacional. Mas na estratégia da libertação nacional, Amílcar Cabral incorporou muita coisa. Ele incorporou a dimensão humana. Entendeu que era necessário preparar os agentes do processo de libertação. Então, Amílcar Cabral desenvolveu tanto vários momentos, ciclos de formação, e que, tanto não só dos combatentes, mas também da população, dos jovens, das crianças e das mulheres, permitindo com que agentes com o qual podia contar no processo de libertação nacional. Então nós podemos dizer mesmo que Amílcar Cabral incorporou tanto a promoção humana e social na estratégia de libertação nacional, incluindo também, incorporou a promoção da mulher nessa estratégia, algo que é novo, inovador, porque isso aconteceu nos anos 60, tanto numa altura em que efetivamente ainda não estava na moda falar de promoção da mulher, empoderamento da mulher, etc. Portanto, Amílcar Cabral, nessa perspectiva, foi um visionário. Ele esteve sempre um pouco mais à frente do seu tempo. Portanto, são contribuições importantes que Amílcar Cabral deu, e a sua teoria também serviu de inspiração a muitos outros movimentos de libertação nacional. E, portanto, é por isso que Amílcar Cabral é efetivamente estudado em muitos quadrantes do mundo. E também teve um papel importantíssimo para a libertação das outras antigas colônias portuguesas, em Angola, onde ele trabalhou e viveu durante algum tempo. Participou naquilo que é a gesta dos movimentos de libertação em Angola, com uma ligação estreita portanto, a gestação do MPLA. Também a sua contribuição
como estudante, sua capacidade de estar à frente dos movimentos de libertação nacional das antigas colônias no plano internacional, muitas das vezes representando-os na OEA, nas Nações Unidas e em outros fóruns internacionais, fez com que a Amílcar Cabral, portanto, tivesse um papel muito, muito importante. Mas o desfecho da luta de libertação nacional da Guiné-Bissau foi um elemento estruturante para a queda do Estado Novo, para a fim da ditadura de Salazar em Portugal. Porque as consequências da luta armada de libertação nacional tiveram um impacto direto na Revolução dos Cravos, no 25 de abril, que depois derrubou a ditadura e levou a democracia a Portugal. É caso para dizer que a luta do povo colonizado contribuiu também para a democratização do próprio colonizador. Foi o caso que aconteceu em relação à enorme contribuição que a luta armada na Guiné-Bissau, ao papel da Amílcar Cabral, teve não só em Portugal, mas como também nos processos de libertação nas antigas colônias portuguesas. Em relação à obra que acabei de lançar, com o título Cabral Camuri, Atualidade do Pensamento Político da Amílcar Cabral, tanto esse ensaio, essa iniciativa está estreitamente ligada à comemoração do centenário da Amílcar Cabral, fundador das nacionalidades guinense e cabo-verdiana, héroe nacional da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, que é também considerado o segundo líder mundial de sempre pela BBC e uma das maiores referências do pensamento político em África. Esta comemoração foi um convite feito incentivo para reunir nesta pequena obra um conjunto de textos que eu produzi para colóquios sobre a atualidade do pensamento político da Amílcar Cabral. Cabral foi um dos revolucionários de maior destaque do século XX e um dos principais teóricos da luta de libertação nacional. Como já disse, ele foi estratega na luta política e armada, exímio diplomata, produtor de pensamento político e, sobretudo, humanista. Portanto, é uma forma de honrar a memória da Amílcar Cabral e aportar uma modesta contribuição para a divulgação da atualidade do seu pensamento político e do seu legado como revolucionário. Impõe-se revisitar Cabral, a riqueza da sua obra, a importância da sua obra, faz com que seja necessário revisitá-la, faz com que seja uma necessidade para todos quantos se preocupam com os caminhos de desenvolvimento e do alívio da dependência externa dos Estados africanos. Porque a sua contribuição é intemporal, a sua figura continua a interpelar-nos e o seu pensamento político e muitos princípios que defendeu continuam atuais. Conhecer o pensamento político e a ação libertadora de Cabral é igualmente uma necessidade para a nova geração de africanos comprometidos com os destinos dos respectivos países e do continente africano, numa altura em que o debate sobre o desenvolvimento econômico e social da África e o propósito do renascimento africano sustentam a necessidade de se armar com a independência do pensamento e da ação e de se ancorar nas estratégias endógenas de desenvolvimento, bem como de reconvocar a ideologia do nacionalismo africano na versão panafricanismo renovado e recontextualizado. Portanto, são essas as motivações que me levaram, portanto, a dedicar-se a essa obra, que foi trabalhada, portanto, num tempo recorde. Portanto, Amílcar Cabral enquadra-se no conjunto dos homens que marcaram a história pelo seu pensamento político
pela sua capacidade de liderança, pela sua presença distinta na cena política como pedagogo do processo revolucionário e de transformação social, e ainda pelo papel de visionário. Portanto, Cabral foi um desses homens raros cuja vida e ação contribuíram para reconfigurar o curso da história. Portanto, é isso que eu procurei retratar no meu livro, que obviamente já está colocado à venda em Portugal e brevemente será também colocado à venda aqui em Luanda. Para arrematar e dizer que a última palavra é de agradecimento à Rádio Internacional do Egito. Foi uma surpresa para mim saber que existe, portanto, esse programa em língua portuguesa nessa rádio egípcia. Portanto, felicito-vos e desejo-vos os melhores sucessos. Obrigado. Eu acho que é importante considerar que na filosofia de Cabral a libertação política dos países africanos, se não fosse acompanhada pela libertação económica, resultaria naquilo que de facto estamos a viver, que é o neocolonialismo. As nações africanas continuam a enfrentar desafios como a dependência económica, a exploração de recursos naturais por corporações multinacionais e a imposição de políticas económicas externas. O confronto com o neocolonialismo vai exigir da nossa parte estratégias que promovam a verdadeira independência, como por exemplo o desenvolvimento de economias locais sustentáveis, a gestão soberana dos recursos naturais e a resistência às imposições de instituições financeiras internacionais, coisa que não acontece, não é? E para Cabral, um dos caminhos para o sucesso dessa prática e filosofia seria apostar numa coesão pan-africana e internacionalista. Cabral acreditava que a luta pela emancipação não era uma luta isolada, mas que tinha que ser vista quase que parte de um movimento global contra um imperialismo. E talvez por fim resta dizer que isso tudo só se pode ser alcançado com a construção de sistemas políticos que verdadeiramente reflitam as vontades e os interesses dos povos africanos. Cabral defendia uma democracia que não fosse meramente formal, mas profundamente enraizada nas comunidades e nas realidades locais. A construção de uma democracia popular, participativa, que implicasse um pouco na descentralização do poder e no fortalecimento das instituições comunitárias. E para isso era preciso realmente criar cidadãos com consciência política e uma cidadania ativa e participativa, que é algo que ainda não estamos lá na maior parte das nações africanas contemporâneas. Eu acho que é importante começar por dizer que Amílcar Cabral é amplamente reconhecido como um pensador cujas ideias ultrapassam as fronteiras da sua época e continuam a ressoar na contemporaneidade nos dias de hoje. Cabral não foi apenas um estrategista militar e político, mas também um intelectual cujo pensamento emancipatório ofereceu uma crítica incisiva ao colonialismo e ao imperialismo. As suas reflexões sobre cultura, identidade e necessidade talvez de uma consciência política dos povos colonizados, que são, por assim dizer, o núcleo duro, a tríade ideológica dele, são e continuam a ser importantes quando falamos de um neoliberalismo global, novas formas de colonialismo cultural, persistência de desigualdades económicas e sociais, que vão fazer então que seja importante reler Cabral e todo
o arcabouço teórico e a sua prática, o seu posicionamento na vida prática, não é? Cabral não só atuou no âmbito teórico, mas na frente de combate. Nós vamos perceber que as academias, movimentos sociais e intelectuais comprometidos com a emancipação dos povos africanos e da diáspora acabam sempre por recuperar as ideias de Cabral para integrá-las nos debates modernos sobre globalização, racismo estrutural e outras novas formas de opressão. Eu acho que é importante talvez trazer e enfatizar como Cabral colocava tónica na importância de uma consciência política como um elemento central para a luta pela emancipação. Ele acreditava que a libertação nacional não só seria verdadeira se os povos colonizados se tornassem conscientes da sua própria história, cultura e identidade, traduzindo-se na necessidade de criação de um sistema educacional que não apenas reconhecesse, mas que valorizasse essas histórias e essas culturas africanas e da diáspora africana. Assim, a descolonização da educação seria quase que uma tarefa urgente que incluiria uma reforma nos currículos para incorporar contribuições africanas, afrocentradas, afrodescendentes no desenvolvimento das nossas formas e subjetividades, nossas formas de produzir conhecimento e de operar no mundo. Que seria por uma forma de pensamento crítico, não é? E politicamente conscientes, ecologicamente responsáveis também. Eu acho que também outro ponto importante era olhar para a forma como Cabral colocava a cultura como uma arma de resistência contra o colonialismo, a forma como ele argumentava a dominação cultural como uma talvez das mais perigosas formas de dominação, talvez tão insidiosa quanto ao mais que a dominação política e económica, porque a dominação cultural ataca a própria identidade dos povos colonizados. E quando olhamos para o mundo contemporâneo, globalizado, que impõe padrões hegemónicos culturais, que desvaloriza as culturas locais, que tem uma cultura mainstream, que há soberania cultural, que existe uma cultura de massas que é empacotada, vendida, capitalizada e que de alguma forma captura subjetividades e nos informa dentro de um determinado modus operandi de querer estar no mundo, né? A tal calça jeans para toda a gente. Isso é um grande sinal de que é importante recuperar Cabral, recuperar essa súmula das suas ideologias para de facto ultrapassarmos estes desafios e rumarmos a uma verdadeira descolonização.
A minha mensagem, as minhas palavras finais vão, no fundo, corroborar e ir ao encontro daquilo que eu fui partilhando ao longo desta entrevista, não somente uma grande reverência e admiração pelo pensamento visionário, pelo arrojo político e militar de Cabral, e de como é que podemos pensar que essas figuras que estão de certa forma canonizadas, elas possam servir como uma inspiração para nós enfrentarmos e tomarmos as rédeas das nossas lutas políticas, sociais, pessoais, e nos tornarmos muito mais do que um só eu, não é? Esse senso do comum, de visão do espaço comum, numa sociedade cada vez mais individualista e onde o encontro, os afetos e a humanização estão a atravessar diversos desafios com a evolução da tecnologia, que por um lado também traz imensas... é uma ferramenta, aliás, que traz imensas oportunidades. Pensar de que maneira é que possamos revisitar Cabral numa perspectiva de como eu digo, eu sou Cabral, a mim, a Amílcar, né? Eu sou Cabral, todos somos, não é? Não nos colocarmos num lugar passivo de admiração, mas que essa admiração seja uma chama para nós podermos atear as nossas lutas e ocuparmos os nossos posicionamentos, sejam eles artisticamente falando, sejam eles em pautas, qual for o lugar que ocupamos com o nosso corpo, a nossa presença, com a nossa subjetividade, consigamos de facto construir ações e impactar no mundo à nossa volta, e por isso que é importante e sempre será importante relembrar Cabral. Quando lemos a história e olhamos para os seus acontecimentos, paramos e ficamos em reverência, respeito e apreço por esses grandes lutadores que passaram metade das suas vidas a libertar os seus países. Libertar os seus países dos colonialistas e ocupantes. E esses lutadores, quando morrem, deixam uma marca profunda na parede da história, como um selo eterno. Entre os mais prominentes desses grandes é o eterno líder Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, desde a infância, a sua vida foi um modelo de singularidade e distinção. Apesar da riqueza do pai, e a mãe dele lutou para educá-lo depois de separar do pai. Cabral estudou e se destacou e mudou-se para Portugal para estudar agricultura e também provou a sua excelência como escritor e poeta. E este é o caso de todos os verdadeiros lutadores pela liberdade, multitalentosos e abundantes em criatividade. Quando regressou à África, não perdeu tempo. Cabral iniciou a resistência armada e reuniu combatentes da resistência em cooperação com o líder angolano Agostinho Neto. Cabral foi um líder com qualidades especiais. Tinha inteligência social. Conseguiu estabelecer fortes amizades com líderes africanos que o ajudaram com dinheiro e armas e forneceram locais para a criação de campos de treino que serviram de base para o lançamento da luta armada de libertação.
Na Guiné-Bissau, Portugal era um símbolo do colonialismo. Cabral foi uma pessoa maravilhosa e criativa. Ele criou um sistema integrado nos seus campos. Um sistema que depende da autonomia da agricultura, dos cuidados de saúde, da vida integrada necessária para continuar a luta até a vitória. Cabral foi morto antes de concretizar o seu sonho, que era a independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. E sempre este é o caso dos verdadeiros e sinceros combatentes da liberdade, infelizmente. Ainda não se sabe quem esteve por trás do seu assassinato, embora os seus assassinos, que eram os seus camaradas, tenham sido identificados. Foi dito que foi ciúmes, uma luta pela liderança dentro do mesmo partido, mas certamente a ocupação portuguesa teve uma participação na sua liquidação. Ainda até hoje sentimos Cabral como uma figura viva entre nós. O espírito de Cabral está ainda como um ícone da luta e fidelidade à pátria. Cabral não morreu e Cabo Verde terá para sempre orgulho dele. Olá, amigos da Rádio Cairo Internacional. É com imenso prazer que falo convosco neste dia em que celebramos com imensa alegria o centenário do nascimento daquele que foi o principal herói da nossa luta de libertação nacional na Guiné e em Cabo Verde, Amílcar Cabral. Amílcar Cabral é um desses homens que de vez em quando a humanidade produz, digamos, homens e mulheres que têm um destaque que ultrapassa a sua época, ultrapassa o seu país, ultrapassa o seu tempo, porque pela clarividência e projeção do seu pensamento. Ele procurou fazer a independência das antigas colónias portuguesas em África, da Guiné e em Cabo Verde, através do diálogo com o governo português, mas não tendo conseguido, ele decidiu-se pela luta armada, pela independência, e foi assim que ele conseguiu, com a colaboração de muitos outros nacionalistas guineenses e cabo-verdianos, chegar ao momento em que os nossos dois países são hoje independentes e soberanos. Eu penso que o principal legado de Amílcar Cabral é que ele não viu a independência nacional como um fim em si. Para ele, a independência era o caminho necessário para mudar a vida do povo da Guiné e Cabo Verde, que viviam para acabar com a fome, para acabar com a miséria, para acabar com a subalternidade, para acabar com o analfabetismo, a doença, todos esses males que atingiam as populações da Guiné e Cabo Verde. Em Cabo Verde nós devemos dizer que com a independência demos um salto maior no nosso processo civilizatório e hoje Cabo Verde é efetivamente um país em plena ascensão democrática e que procura trazer o saber e o conhecimento para todos os seus filhos. Aliás, a dimensão cultural que Cabral deu à luta de libertação nacional, também com uma dimensão cultural, fez com que a cultura se tornasse um dos vetores porque a independência se tem concretizado. Tal como José Martí disse, em pleno século XIX, ser culto é a única forma de ser livre, também me parece que Amílcar Cabral, na sua atuação,
ele entendeu isso mesmo e pôs sempre a cultura ao serviço também da luta de libertação e da independência dos seus países. Enquanto mulher também não posso deixar de dar um realce para o grande papel que ele teve no processo de emancipação da mulher africana, da mulher cabo-verdiana e guineense e para a emancipação das mulheres do mundo inteiro, na medida em que ele, já nas décadas de 60 do século passado, ele falou de uma forma desassombrada dos direitos da mulher, do direito da mulher a ter dignidade, a ter direito à participação e direito a ser um ser igual ao homem. Por tudo isso, a nossa gratidão a Amílcar Cabral é eterna, a nossa admiração é eterna e nós queremos dizer, juntamente com todos, viva Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, agradecemos muito às ilustres figuras palestrantes e sempre sejam bem-vindos na sua Rádio Cairo no Egito. Amílcar Cabral sempre ficará na memória como um dos que escreveram a história do movimento da libertação na África. Descanse em paz. E assim, caros ouvintes, chegamos ao fim desta edição especial da sua voz na Rádio Cairo. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amel, na técnica de som e na supervisão Mohamed Abdelkem. Esta é a Rádio Cairo, a radiodifusora da República Árabe do Egito. Senhoras, senhores, muito boa noite. Tchau, tchau. Amílcar